Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8, assim nos diz a Escritura. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai eterno, lemos a Tua palavra, temos adorado ao Senhor, temos neste instante a Tua palavra aberta, lida, e oramos, Deus, para que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural. É o clamor do nosso coração neste instante, no nome de Jesus. Amém. A eficácia da oração, meu querido, ela é continuamente declarada nas Escrituras. E nós somos incitados, inspirados, instigados constantemente pelo Senhor a manter este vínculo com o nosso Deus, através da oração. Entretanto, parece que cada vez mais nós estamos propensos a desmaiar na relação e na realização com a oração. Parece que isso vai se tornando algo cada vez mais distante da nossa vida. E no propósito de nos encorajar e perseverarmos na oração, o Senhor nos escreve esta parábola. E eu gostaria de olhar com você algumas questões aqui, considerar algumas coisas muito importantes que o Senhor Jesus nos ensina nesta parábola. E a primeira é o nosso dever de orar. O nosso dever de orar. Diz o verso 1 no capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Quando oramos constantemente e temos uma vida marcada pela oração, toda a nossa vida é afetada. Todas as áreas da nossa vida são influenciadas quando nós temos esta prática. E o que o Senhor Jesus nos orienta é para nós orarmos em todo o tempo. E nós devemos fazer isso declaradamente como igreja, como corpo de Cristo, juntos, quando estamos em culto público. Devemos fazer isso nas decisões que temos que tomar na nossa casa, com a nossa família, no nosso culto doméstico, orando com os filhos, orando com a esposa, desenvolvendo a adoração dentro do nosso lar. Mas também nós devemos fazer isso em ocasiões oportunas, porque existem ocasiões muito oportunas que exigem oração. Por exemplo, na prosperidade, quando as coisas estão tudo tranquilo, e quando está tudo tranquilo, está tudo bem, quando você está bem financeiramente, não tem problemas, nós devemos orar. Porque via de regra, nestes momentos nós nos esquecemos de orar, porque tudo vai bem. Mas nestes momentos nós devemos orar para que o nosso coração mau
e a nossa tendência maléfica não nos leve a esquecer de Deus por conta da prosperidade, por conta até mesmo das bênçãos de Deus, porque essa é a nossa tendência natural. Na adversidade, nós devemos orar ao Senhor para que sejamos sustentados, supridos, apoiados nas nossas lutas. Em tempos de angústia ou de perigo público, nós devemos orar e clamar ao Senhor para que seja evitada uma calamidade. Nós vivemos dias ruins nos últimos meses, nos últimos tempos na nossa nação. E aqui temos enfatizado, todos os sábados pela manhã nós estamos aqui com um grupo de oração, e um dos motivos incansavelmente que nós colocamos diante de Deus é a nossa nação, é o nosso país. Para quê? Para que não haja uma calamidade. Nós devemos orar. Mas nós devemos manter, queridos, um estado de espírito espiritual. Parece redundante isso, mas a nossa postura deve ser completamente espiritual, constantemente, todo o tempo. Essa deve ser a nossa postura, porque a oração ela deve se tornar um hábito. Nós habitualmente devemos orar ao Senhor. Nós devemos manter essa disposição para a oração no nosso dia a dia, no trabalho, nos negócios, nos estudos. Nós devemos manter este hábito da oração continuamente. Orar assim é nosso dever. Nós devemos orar, é um dever que devemos a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso preservador da vida, Ele é o nosso sustentador e redentor, e nada, absolutamente nada pode nos absolver da nossa obrigação de estar em relacionamento com o Senhor. Nós devemos orar também pelos nossos irmãos. A edificação do corpo de Cristo, ela não depende só da união com o cabeça que é Cristo, mas de todo o conjunto bem enquadrado em cada articulação, fornecendo a alimentação adequada, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros em oração. Mas se ficarmos negligentes na oração, nós seremos incapazes de administrar este benefício do corpo de Cristo e da relação uns com os outros. Devemos orar também por nós mesmos. Para quê? Para que sejamos alimentados pelo Senhor. E se não orarmos, cada vez mais vamos nos distanciar de Deus. Ontem eu estive aqui à tarde com as crianças na programação da UCP, das crianças da nossa igreja. E elas aprenderam aqui sobre só que foi numa pulseirinha, não no livro, mas das cores do livro sem palavras. O dourado, o escuro, o vermelho, o branco e o verde. E aí o Enzo chegou em casa falando o que significava isso, e o desafio deles é falar para um amiguinho o que significa cada uma destas cores. E o dourado significa o céu, o preto escuro, o pecado que invadiu o homem, e o vermelho, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, e o Senhor nos dá um coração limpo. E aí o verde significa a nova vida. A nova vida em Cristo. E a nova vida deve ser cultivada. E aí ele: papai, para nós cultivarmos a nova vida, temos que ler a Bíblia e orar. Foi o que ele aprendeu ontem aqui. Temos que ler a Bíblia e orar. Se você quer cultivar uma nova vida na presença de Deus, você deve orar. Você deve manter relação com o Cristo, com o Deus da palavra. E nós não devemos esmorecer nessa luta, nessa batalha, nessa labuta, porque, de fato, queridos, não é fácil manter uma vida de oração. Não é fácil manter uma vida na presença de Deus, porque muitas dificuldades vão acompanhar a sua vida de oração.
E quando nós nos dedicamos à vida de oração, você pode ter certeza que você vai enfrentar dificuldades. Via de regra, antes de você começar a orar, em muitas ocasiões o que vai acontecer? Os negócios do dia a dia, o trabalho, as tarefas que você precisa desenvolver e realizar, os divertimentos mundanos que sondam a nossa mente, vão tentar dissipar os nossos pensamentos, para nós não orarmos. Quem sabe as preocupações e os cuidados familiares também possam distrair a sua mente. A nossa indisposição, a nossa preguiça, em muitas ocasiões, de estar na presença de Deus vai ser um ponto de dificuldade. E às vezes até mesmo a nossa insensibilidade, a nossa dureza do coração. E por esses e outros motivos nós somos tentados a adiar as nossas disciplinas, os nossos exercícios espirituais de estar na presença de Deus. Entretanto, se estamos empenhados em oração, se você já desenvolve um hábito da oração constantemente, estas coisas irão assolá-lo. Mas você saberá colocar essas coisas diante de Deus e não adiar o seu tempo com Deus. Dito isto, sabendo que nós temos o dever de orar, que nós vamos enfrentar dificuldades para orar, eu gostaria de olhar para os irmãos, para essa parábola, e ver o que esse juiz injusto, iníquo, o que ele disse. A parábola nos conta que havia uma viúva, e essa viúva tinha uma demanda, tinha uma causa, tinha um trabalho que a oprimia muito, e pelo que nós entendemos, pela insistência dela, era algo muito pesado. E é fato, queridos, que no mundo decaído e cruel que nós vivemos, onde nós vemos muita injustiça, roubo, opressão de todo tipo, nós vamos enfrentar situações muito complicadas, como essa viúva muito provavelmente estava enfrentando. E neste mundo decaído, aqueles que mais sofrem, aqueles que são mais feridos, são aqueles que parecem que estão indefesos, que não tem quem interceda por eles. Mas é seu conforto, no entanto, que o órfão e a viúva, que muitos tentam tirar vantagem deles, é conforto deles que eles têm inimigos na terra, mas têm um amigo no céu. Tem um amigo no céu. E essa viúva, ela leva a sua causa até um magistrado, até um juiz. E ela coloca lá diante dele as suas queixas. E é importante ressaltar que os magistrados, eles são uma bênção para a comunidade. E eles devem ser considerados com muito respeito e gratidão. Com muito respeito e gratidão. E nós temos que entender que nós não devemos levar qualquer queixa para um magistrado. Que muitas coisas nós podemos resolver as nossas disputas entre nós mesmos. Mas, sob as circunstâncias da viúva, sob o problema que ela estava enfrentando, era correto solicitar a interferência do magistrado. E o juiz, por uma longa temporada, pelo que o texto nos diz, ele não presta atenção ao pedido desta viúva. O juiz passou a ser de um caráter mais abandonado. Não dava atenção à viúva. E o texto nos diz que ele não tinha temor a Deus, ao Deus santo, onisciente, poderoso, e ele também nem sequer considerava, quem sabe, a boa opinião dos homens. Assim, ele não tinha nenhuma regra de conduta, senão o seu próprio capricho e os seus interesses. Assim era este juiz. Este juiz se fez por muito tempo de surdo à causa da viúva. Mas então, finalmente,
pela importunação daquela mulher, ele se reconhece superado pela impertinência, pela importunação daquela viúva. Não mais suportando as constantes súplicas daquela mulher, ele tinha até, quem sabe, medo de ficar cansado, até mesmo atordoado pelos seus clamores, de tamanha intensidade daquela mulher no seu pedido para que a sua causa fosse julgada. Ele, portanto, então, puramente para se livrar daquela mulher, pura e simplesmente para se livrar daquela viúva que constantemente clamava diante dele, e para sua própria facilidade, para ficar tranquilo, ele então resolve atender o pedido daquela viúva. Deveria ter feito isso por um motivo muito melhor, mas infelizmente não faz. E aí então, de maneira muito marcante, nós vemos aqui a eficácia dessa importunidade, dessa insistência desta mulher. Mas o que o Senhor Jesus diz a respeito desta parábola? Nós vemos o Senhor Jesus dizendo no verso 6, considerai no que diz o juiz iníquo, considerai o que diz esse juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aqui nós vemos o Senhor nos fazendo uma dupla aplicação, no verso 7 que li e no verso 8 que lerei daqui a pouco. E a primeira é numa forma de instrução. Ele diz, todos nós, numa visão espiritual, nos assemelhamos a essa viúva indefesa. Todos nós. Estamos assediados com inimigos dentro e fora. Nossos conflitos com a corrupção interior são grandes e variados. Nós lutamos contra nós mesmos, contra os fatores internos e contra os fatores externos. Lutamos contra o nosso próprio pecado e lutamos contra a maldade dos homens. Temos, além disso, de lutar também com o poder das trevas, Satanás, que tenazmente procura nos devorar, e o seu trabalho único é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Satanás, e nós enfrentamos isso, e nós não temos forças em nós mesmos para resistir a todos esses adversários. Mas Deus, o juiz de todos, o Criador, o sustentador de todas as coisas, aquele que provê todas as coisas, aquele que enviou o nosso Redentor, este Deus, Ele nos ajudará se o invocarmos. Buscai ao Senhor, invoque ao Senhor, enquanto se pode achar. Sabe por quê, querido? Porque Deus prometeu ouvir as nossas súplicas. Deus, Ele prometeu ouvir o nosso clamor. E Ele declarou que Ele nunca iria nos abandonar. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele caminha conosco, Ele está conosco, e nós não temos um juiz iníquo, injusto, nós temos um Senhor que não nos abandona. Ele pode, por razões sábias e por conta do seu propósito soberano, em muitas ocasiões, na nossa perspectiva, atrasar as suas respostas para as nossas orações. E parece que às vezes é demorado em defender-nos. Parece que Deus não nos responde. E muitas vezes somos levados carnalmente a pensar que Ele não irá nos ouvir. Há tantos anos, pastor, orando por isso, e Deus não responde. Tantos anos orando pelo meu esposo que não é cristão e ele não responde. Tantos anos orando por esta causa ou por aquela causa e Deus não responde.
Queridos, Deus é soberano e Ele responderá a nossa súplica no tempo oportuno e no tempo que Ele assim desejar. Saiba de uma coisa, meu querido, Ele nunca deixará de nos ouvir e de nos auxiliar segundo o seu propósito no tempo oportuno. No tempo oportuno. E isso pode ser fortemente deduzido nesta parábola. A viúva aqui, queridos, era uma estranha e não relacionada com aquele juiz. Ela era estranha àquele homem. Ela não tinha relacionamento com aquele homem. Mas o Senhor Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus eleitos? Eu e você, queridos, nós somos povo escolhido de Deus, seus favorecidos, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. O Senhor não nos atenderá? O juiz injusto não estava interessado em conceder a petição da viúva, mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele está preocupado em aliviar as nossas necessidades, as necessidades do seu povo. Aquela viúva talvez tinha pouca esperança de prevalecer com um juiz tão implacável e tão injusto. Mas eu e você, querido, nós temos que ir a um Pai que é amoroso, compassivo. A viúva, ela não tinha ninguém para interceder por ela. Talvez naquela época não tinha defensoria pública, né, para designar um advogado para ela. E ela tinha que ir lá. Mas nós, queridos, diz a Escritura, que nós temos um advogado junto ao Pai, que Ele intercede por nós, que é justo e prevalecente. Nós temos um advogado que intercede por nossas causas. É Jesus Cristo, o justo. Esta viúva estava em perigo de irritar o juiz por suas súplicas. Mas na presença de Deus, quanto mais insistentes nós somos e até mesmo parecemos importunos, mais Deus se agrada de nós. Porque Ele quer que estejamos batendo, e a porta vai se abrir. Quanto mais nós, em vez de suas dificuldades, e nos afastarmos de Deus por conta das nossas dificuldades diárias, mas se nós, por conta dessas dificuldades, se nós não nos afastarmos de Deus e estivermos na presença de Deus, quanto mais batermos, o Senhor se agradará de nós. Quanto mais insistirmos, mais seremos encorajados. E certamente essa dedução é tão consoladora como é evidente e óbvia. E o nosso Senhor, com especial sinceridade, confirma isso. Nem isso pode ser justamente considerado tarde. O que vem no tempo exato, no tempo oportuno, Deus responderá. Deus ouvirá a sua súplica. Portanto, meu querido, continue a bater na porta, continue a clamar, continue a orar, continue a buscar ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele faz aquilo que lhe apraz. A nossa tarefa, o nosso dever é orarmos, independente das dificuldades que temos. Mas a segunda aplicação que o Senhor Jesus faz aqui nesta parábola, no verso 8, vem numa forma de reprovação. Veja o verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão levantada aqui é: será que temos esta constância em nosso clamor, como aquela viúva tinha na sua causa?
Será que nós temos fé para continuar a bater e continuar a clamar e continuar e persistir naquilo que o Senhor quer para nós? Quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? A fé é o princípio de onde a oração fervorosa prossegue. Se acreditarmos em suas promessas, reconheceremos a sua disponibilidade para nos ajudar. Muitas coisas nós só receberemos, queridos, se orarmos. Nós recebemos muitas coisas, como todos recebem, e é o que a Escritura chama de graça comum. Chove sobre nós e sobre os ímpios. E tantas coisas acontecem sobre nós e sobre os ímpios, mas algumas coisas nós só receberemos se orarmos, se buscarmos ao Senhor, se acreditarmos nas suas promessas e se acreditarmos na realidade, na importância das coisas eternas. E se nós acreditarmos nisso e não vivermos uma vida com os nossos próprios desejos, na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios ao Senhor, se nós entendermos as coisas eternas e o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos procurar o Senhor diligentemente. Nós vamos procurar o auxílio de Deus. Mas parece que a realidade nos tempos de Jesus e também no nosso tempo é de tão pouco de tal fé no mundo. Quão poucos são os fiéis às convicções de sua própria consciência. Quão poucos mantêm esta santa constância e fervor em oração. Quão poucos podem ser chamados verdadeiramente de um povo próximo de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é, querido, você é próximo de Deus? Você mantém essa insistência na presença do Senhor? Se Cristo agora viesse para nos julgar, neste exato momento, Ele encontraria essa fé em nós? Alguns vivem sem qualquer reconhecimento de Deus. E se vivem sem qualquer reconhecimento de Deus, não cultivam uma vida de oração. Alguns perecem por ter esquecido que haverá um julgamento, que haverá um dia que nós vamos prestar conta, haverá um dia que nós estaremos na presença de Deus. Outros se engajam declaradamente em sua rotina acostumada dos seus deveres e simplesmente se satisfazem com alguns ritos, sem significado, sem sentido. A vida de oração é muito mais do que isso. Há também outros que, sob a pressão da aflição, clamam a Deus, mas logo se cansam e esmorecem nesse propósito de clamar ao Senhor. Poucos, muito poucos, infelizmente, se assemelham a essa viúva importuna que insistentemente clamava pela sua causa. Meu querido irmão, uma das marcas de uma igreja saudável é a oração. E nós só vamos orar quando nós entendermos quem é o nosso Deus. Nós só vamos orar quando nós compreendermos o que Cristo fez por nós. E quando nós compreendermos isso, nós seremos insistentes na oração, na adoração ao Senhor.
E isso nos levará à missão, isso nos levará à proclamação do Evangelho, isso nos levará a uma vida cristã muito mais saudável, muito mais consagrada, porque quando nós conhecemos o nosso Deus através da Escritura e quando nós conversamos com o nosso Deus, nós mantemos essa relação. Se Cristo vier agora, Ele acharia fé em nós como nesta viúva? Que possamos, todos nós, constantemente dedicar a nossa vida em oração. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.